Pessoal, esse vídeo devia ter saído na semana passada, mas como eu estava com problemas pessoais de saúde na família, fui obrigado a deixar para depois. Eu realmente não queria perder a oportunidade de cobrir essa série, que também é de um assunto que me interessa bastante. Porque aqui no Cantinho Star Wars, isso aqui está reservado para eu exercer o meu amor por essa franquia também. Até porque nem só de Star Trek vive um homem ou um nerd, não é verdade? Mas eu estou fazendo nesse esqueminha de, já que saíram os 2 primeiros episódios juntos e eu falei sobre eles numa tacada só, dessa vez, até porque eu não tive escolha, eu vou acabar juntando o 3 com o 4. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar então sobre Skeleton Crew, o 3º episódio e o 4º consecutivamente. Dessa vez o 3º é o que eu vou começar agora, como se eu estivesse fazendo aquele vídeo, e eu vou juntar ele imediatamente com o próximo assim que eu terminar esse aqui. Mas eu vou usar uma estrutura parecida com a que eu estou acostumado a entregar para vocês, inclusive no tocante a spoilers, mas podem ficar tranquilos. O nome desse episódio aqui foi Very Interesting as an Astrogation Problem. Ou seja, seria algo como muito interessante, é um problema de astronavegação, aonde a gente vê que teve sim uma consequência para os pais que ficaram para trás e o pai do Wim, que acabou indo contar para o resto da galera o que viu. Se estão de fato acreditando nele ou se vão arranjar um jeito de embaçar ou não, a gente ainda não tem certeza, mas está bem claro que alguma coisa ali vai acontecer por causa das repercussões de tudo isso que está acontecendo, já que a gente já percebeu que esse planeta é realmente muito especial por algum motivo. E o comecinho do episódio tenta misturar um pouco daquele negócio da inocência das crianças com algum mistério, alguma aventura, mas também bastante ação sempre que eles podem, para a coisa não ter tempo de se tornar algo monótono, parado. E aí a gente vai vendo eles tentando entender se confiam ou não no tal de Jod-Na Nawud, que seria meio que um Jedi de meia pataca. Mas a gente tem que prestar atenção que toda vez que alguém se refere ao fato dele provavelmente ter a força ou ser um Jedi, ele vai tentando não dizer nem que sim, nem que não. Ele vai deixando aquele negócio meio no ar porque é do proveito dele. Só mais pra frente é que a gente vai ver exatamente como é que a coisa acontece. Quem dessa forma então parece estar mais propenso e aberto a acreditar no cara, até pela sua fixação com o assunto, é o menino Win. E aí a gente acaba vendo que muito provavelmente a Fern é a mais centrada, não a única, mas a mais centrada em tentar defender o grupo, fazendo com que nem toda a lábia do cara acabe entrando. Então fica aquele papo, se você é tão cabuloso, Jedi e tudo mais, por que não fugiu daqui ainda sozinho? Porque não adiantaria nada fugir e escapar da cela se eu não tivesse uma nave. Ou seja, o cara precisa de carona, mas a molecadinha não está disposta a ir embora sem salvar justamente o droid SM-33, que seria ali uma versão meio metafórica para falar do Smee, aquele cara que ajuda o Capitão Gancho. Ou seja, todas as referências que a gente tem de pirataria e os filmes de crianças aventureiras da década de 80 ainda estão aqui presentes de forma muito latente. Então, a contragosto, o tal do Jod acaba voltando, e Jod é um nome que a gente está entendendo ele ter no momento, porque a gente vê que o cara é famoso por um bocado de gente, por um bocado de motivos. Mas com tanta fama e desafeto, é óbvio que a situação acaba ficando complicada, e é aí que eles vão entrar na história do episódio em si. Já que eles até conseguem escapar, mas não sem fazer bagunça. Então, a partir de agora, mesmo de forma resumida, eu vou tratar das coisas de forma mais aberta, ou seja, se preparem para spoilers, já que a gente vai falar sobre algumas das coisas que o episódio deixou claro pra gente que vão dar a cara do que está acontecendo, do porquê que essa história é importante e o porquê que talvez ela seja relevante para o que vai vir depois. A coisa começa de forma até bastante sutil, com o menino elefantinho Neil falando a respeito da tal da grande obra, que já tinha sido um assunto tocado inclusive pela própria mãe da Fern, mas agora eles acabam tentando pensar a respeito disso
com a mentalidade infantil que eles têm, que também não é aquele negócio que se diga, olha como eles são super informados, já que eles vêm justamente de um planeta onde a desinformação era a ordem, que parece que queriam fazer com que a civilização, a população daquele planeta, vivesse achando que estava vivendo uma vida X, quando na verdade a vida lá fora era bem mais para lá do que Y. É nessas então que o tal pirata / Jedi / pilantra do Jodi acaba levando a molecadinha pra tal lua sinistra, esquisita e fria pra ir conhecer a personagem da Ken, que a gente vê que é uma espécie de coruja, seguindo, é claro, a tradição de Star Wars de ter personagens não humanos ou não humanoides fazendo um papel ali que dá aquele teorzinho mais fantástico, aquela coisa mais fantasiosa para as histórias, principalmente numa dessas que envolve crianças, era no mínimo de se esperar. Então, para uma coruja que por si só já costuma remeter a uma certa ideia de sabedoria e de conhecimento, essa daí vive num lugar onde é uma espécie de biblioteca repleta de mapas e tudo mais. A dúvida é, será que ela teria o mapa para se chegar em Et-Etin? Por que esse planeta é tão especial e o que teria lá? Já que as próprias crianças estavam comentando sobre, puxa vida, o que os nossos pais fazem, e aí quando eles começam a citar, meio que dá aquela impressão de que tudo aquilo era meio que relacionado com alguma coisa financeira. Então a coruja acaba fazendo a seguinte conexão, de que por esse lugar se tratar de um dos, no plural, planetas perdidos, que na verdade não foram perdidos, foram escondidos de propósito, muitas das coisas que estavam lá eram e representavam os tesouros da velha república, fazendo com que esses lugares fossem de fato procurados por um monte de gente que queria tudo o que tinha lá. E Et-Etin teria sido o último que sobrou, mas se perdido há tanto tempo que a essa altura do campeonato já teria virado lenda. E eles acabam chegando na conclusão de que não existe uma forma de procurar este planeta especificamente no mapa. O que você deve fazer é excluir coisas para você ir fazendo com que uma lista gigantesca, na verdade astronômica, vá diminuindo até o ponto onde se torne possível você procurar de fato. Ou seja, toda dica pode ser uma pista, desde as coisas que as crianças sabem até as coisas que as crianças não sabem, como por exemplo da existência sequer da guerra que aconteceu, da ascensão do Império até a destruição de Alderaan. Só que nesse clima de todo mundo querendo passar a perna um no outro, e a gente ainda não sabe exatamente em quem confiar, porque todo mundo tem alguma coisa para esconder, porque tem alguma coisa a perder, a gente vê que a Ken, a coruja, acabou por baixo dos panos chamando as X-Wings, ou seja, a polícia, os homens da Nova República, para catar esse tal de Jodi, que também é conhecido como Jack Scarlatti. É daquele tipo de sujeito que tem um bocado de nome, porque por onde vai passando vai fazendo tanta porcaria que ele não quer ter um nome só para não correr o risco de sempre estar sendo procurado. E se pondo no lugar das crianças, em quem você confiaria afinal? Porque no fim das contas eu vou falar pra vocês, a tal coruja, até pela roupinha, parece muito mais Jedi do que o tal do Jodi. Quando ele é confrontado, quando eles estão correndo dessa instalação meio biblioteca aí de volta pra nave, as crianças não deixam ele subir a rampa antes dele ser sincero, honesto e contar qual é que é. O problema é, como é que você confia em qualquer coisa que o cara diga no desespero de ser acolhido para não ser preso? Mas, de qualquer forma, a gente leva em consideração que é um espírito infantil desesperado naquele momento onde o cara, pelo menos, parece sincero. Aquela frase que eu sempre digo, se vai me enganar, me engana direito. Então ele pelo menos tenta deixar claro que, na verdade, ele nunca disse que era Jedi, mas ele precisava fazer essas coisas porque, no fundo, o que ele é um perdido. É uma pessoa que precisa de ajuda e está desesperado. Ele quer encontrar o seu lugar no mundo e por isso ele precisa ir com a molecadinha. Quando a Fern acaba batendo o pé e deixando claro que ela é a capitã. É claro, ela está sendo respaldada justamente pelo droid, que já absorveu ela como capitã naquela conversa inteligente que ela teve no segundo episódio. Então, a contragosto e sem escolha nenhuma, ele é obrigado a dizer que concorda. Então, em teoria agora, ele tá trabalhando pros moleque.
Durante a cena de fuga, então, para ter mais ação ainda no episódio, a gente tem um destaque para as cenas dos turrets, dos canhões de disparo, que até lembra bastante o que acontece na Nova Esperança, tanto com o Han Solo quanto com o Luke Skywalker atirando na molecadinha do Império. Dessa vez a molecadinha tá tentando livrar eles justamente das X-Wing, que eles não sabem exatamente por que estão fugindo, mas na dúvida é melhor, né? Então, no meio disso tudo, agora, além de piratas, também tem a Nova República tentando entender quem são essas molecadinhas e ir atrás deles. Foi um episódio que teve bastante história pro tempo de duração que teve bastante variação para não ser de fato algo que você pudesse dizer que foi cansativo. Talvez não tenham apresentado tantas coisas assim para uma série já curta de apenas 8 episódios, mas que manteve o meu interesse em alta o tempo inteiro. Ao contrário de outras séries que já passaram aí no Disney Plus, que de repente, com 3 episódios, você ainda não sabia nem exatamente para que lado a série estava apontando, ou não tinha sido tão entretido quanto o que eles foram capazes de fazer aqui. Já os próximos comentários vão ser justamente sobre o 4º episódio. Can't say I remember no at-atting. Frase essa aí que a gente já vem ouvindo desde o 2º episódio e a gente nem sabia que era uma pista. Então essa introdução do que eu achei desse 4º episódio, eu vou fazer livre de spoiler e eu também volto a comentar quando os spoilers vão voltar. Aguenta aí só um pouquinho. Colocando tudo meio que dentro do mesmo balaio, no mesmo pacote, eu poderia dizer que esses 2 últimos episódios, mais esse do que o anterior, mais os 2 juntos, foram mais focados na aventura, no mistério e até em uma certa nuance ali deles quererem fazer uma magia infantil para contar as coisas do que necessariamente ação. O anterior até teve um pouco mais, mas nesse sentido eles foram bem mais contidos, tentando trazer certos temas à tona para poder falar a respeito deles, que são temas valiosos sim, mas eles desenvolveram essas coisas que ficaram meio que só na proposta, numa versão tão rasa que parecia um pires. Lembrando que, ao contrário de O Mandaloriano, essa série é focada em outro tipo de público. Ok, agora sim, vamos manter a ideia de fazer uma recapitulação comentada, que daqui pra frente eu volto com os spoilers. Já que eles conseguiram as tais das coordenadas no episódio anterior, eles acabam chegando no destino. Quem não tá muito feliz com isso é o menino Win, que acha que a festa tá acabando cedo demais. De certa forma, ao eles chegarem nesse lugar e fazer aquela cara de puxa, é isso, eu até achei logo de cara que tinha algo errado, porque tava parecendo fácil demais, óbvio. Aí a gente vê umas coisas meio parecido com umas boias espaciais, meio satélite, que deu tudo a entender que são essas as coisas responsáveis pela tal barreira, que tem aquela cara ali meio de aurora boreal e tal, e como era de se esperar, assim que eles chegam com uma certa proximidade da superfície, uma espécie de rádio começa a afetar os sistemas deles, da nave, fazendo com que eles entrem numa sequência de pouso no piloto automático. Tava até bem óbvio que ia acontecer algo assim, dado o quão secreto um dia esses planetas foram, o motivo que a gente ainda desconhece, mas parecia ser algo que quem estava fazendo tinha um propósito extra, com certeza ia ter uma série de salvaguardas, salva-medidas para poder fazer as coisas acontecerem dentro de um protocolo até bastante rígido aparentemente. Porque é bem isso, a gente tinha sido informado pela Dona Coruja que não era um só, mas vários desses planetas. Então parece, quando eles chegam lá embaixo e começam a ver todas as similaridades, que esse aí tá com uma cara de tá meio abandonado. Porque é dito que a Velha República aconteceu há mais de 1000 anos. Provavelmente faz séculos que ele tá desse jeito aí, mas ainda dá pra reconhecer uma estrutura geral, fazendo com que ele tenha lá uma cara meio de Coab, meio daqueles fundos de habitação que as coisas são feitas com plantas muito próximas para seguir um certo padrão. Então assim que fica evidente que esse daí não é at-atting e eles descobrem que esse daí é o at-Akron, a gente vê que o droid SM-33 sabe disso. Como? Como é que ele sabe disso? É uma das coisas que vão compondo esse mistério.
Essa coisa de segurar um pouco mais a informação para manter aquele clima até de propósito mais desacelerado. Só que, como já tinha sido comentado, todos os outros planetas tesouro da Velha República já tinham sido, bem ou mal, mais cedo ou mais tarde encontrados. Então não é de se estranhar que alguém já tivesse passado por aí. Mas é nas nuances dos diálogos que vão se tendo justamente com o droid SM-33 que vai dando aquela impressão de que ele até pode saber mais do que demonstra, mas é quase como se tivesse um protocolozinho de segurança ali impedindo ele de acessar essas coisas. Ou seja, tudo isso já está plantado desde esse momento, mas vai ficando cada vez menos sutil até que eles escancaram. O planeta não está estéril, tem ainda gente morando lá, mas quem sobrou como sobrevivente acabou se tornando ali meio selvagem, meio tribal e bastante territorialista. Só que quando eles trombam com essa galera, a gente vê que tem lá um povinho esquisito de um tal General Strix, que no começo é meio assustador, mas depois a gente vê que eles estão mais pra gente boa mesmo. Aí, como o episódio não ia entregar nada de bandeja pra gente, vem aquela impressão de, puxa vida, será que esses caras que estão nesse planeta, provavelmente há gerações, conhecem informações que podem levar a alguma espécie de mapa, alguma espécie de pista que pode dar o caminho pro lugar aonde eles querem ir e eles chamam de lar? Pois é, o que eles acabam fazendo é criando uma certa barreira que faz com que a cultura guerreira sobrevivencialista dessa galera acabe impondo uma espécie de desafio / treinamento para ver se eles de fato estão aptos, são merecedores de ter essa informação. O que me pareceu algo interessante por um lado, que respeita muito coisas que a gente vê normalmente em animações voltadas para um público mais jovem, até bastante infantil, mas ainda assim com um tom episódico demais para uma série tão curta. E aí, como eu falei, eles até tentam fazer umas propostas de que tem algo mais ali. Algo para dar aquela animada nas crianças que podem vir a estar assistindo, para que elas venham a ter um interesse mais aguçado de ir buscar coisas sobre um assunto como esse depois. Então, quando a gente vê o menino azulzinho, elefantinho, Neil conversando com a sua anfitriã, ele chega a perguntar para ela, mas ora bolas, por que vocês brigam uns com os outros e tudo mais? Então ela diz, numa semana roubam algo da gente, na outra semana a gente vai lá e tenta catar de volta em retaliação. E isso acontece há tanto tempo através das gerações que a galera nem lembra mais o porquê começou a brigar. Mas, no fundo, como qualquer outra guerra, acaba sendo uma coisa que versa por causa do motivo dos recursos serem finitos. Há quem diga que o suficiente é abundante, não sei se é o caso nesse planeta. Mas para isso ser descoberto, essa galera toda deveria ser capaz de sentar e conversar, dar alguns braços a torcer, fazer algumas concessões. Eu não sei se necessariamente pessoas que foram criadas em um ambiente de conflito sabem sequer por onde começar. Como eu disse, esse diálogo entre a Raina e o Neil realmente começa a investigar um pouco sobre esse assunto de uma proposta de paz, que é um assunto que a gente sabe, principalmente nos tempos atuais, com tudo que está acontecendo no planeta aqui, na vida real, no finalzinho de 2024, que é um assunto super necessário e que de infantil não tem nada, mas a forma como eles tratam isso dentro do episódio ficou realmente uma coisa com uma linguagem extremamente acessível, que pode fazer com que alguns adultos vejam aquilo como desinteressante, mas que eu tenho a esperança de que, como os próprios produtores e realizadores da série, dê certo. De que essa mensagem chegue no seu público-alvo, que, lembrando, não são os marmanjos com 46 anos de idade. Numa esquisita e completamente estranha virada de eventos, a gente vê a Patotinha, que estava sendo levada justamente a encarar outros caminhos, meio como ponta de lança e tal, acaba vendo o Jody sair das brumas. E aí, quando eles estavam cheios de medo e aquele papo todo, que eles também estão investigando esse assunto da coragem ali no subpano da conversa do Neil com a Raina, mas a gente acaba vendo justamente o tal do cara, que é o pilantra, vindo e dizendo, olha aí, vocês são Strike, então tá aqui os bichos de vocês, podem levar.
ele acaba fazendo com que a situação se torne calma novamente antes de sequer ter tido a chance de escalar para um confronto ou um conflito qualquer. Então é por isso que eu digo que o episódio investe muito mais nesse negócio do suspense, desse mistériozinho do que vai acontecer depois, para botar as criancinhas roendo suas unhinhas, do que necessariamente entregar um confronto aberto, com gente se batendo ou qualquer coisa do gênero. Mas, de qualquer forma, fica aquela pergunta de, ué, o que aconteceu? Como é que depois de ter sido trombado ali pelo pessoal do clã rival, da tribo rival, ele acaba conseguindo estar por cima? Mas antes que essa resposta chegue, aparentemente, tanto o general quanto a sua filha, que estavam naquele papo de que essa galerinha ia ter que meio que demonstrar o seu valor, a sua capacidade de enfrentar situações como adultos e tudo mais, parece que foi sanada nesse encontro aí, deles terem tido a coragem de andar aqueles poucos metros pro desconhecido e resolvido o negócio, e ainda ter tido um encontro que foi lucrativo para essa galera, com os animais tendo voltado. Aparentemente foi o suficiente para resolver esse impasse de se eles mereciam ou não ser escoltados em direção do tal lugar que iria entregar para eles as coordenadas astronômicas. Para mim foi o tipo do negócio que pareceu resolver a história, mas resolveu a história de um jeito tão mão beijada que não tem como não dizer que o episódio não foi feito para crianças que assistiam Teletubbies. Tá, e respondendo, afinal, como é que o tal do Jody conseguiu? Ele basicamente comprou o resto da galera usando dinheiro, créditos da velha república, que ele conseguiu onde? No saquinho de dinheiro do menino Wim, que agora tá pobre sem dinheiro do lanche. E aí eles ainda tentam fazer uma amarraçãozinha que remete como um final para aquele diálogo que começou com o Neil falando lá com a sua anfitriã, mostrando que a bondade dele, a benevolência dentro dele não vai passar desapercebida. O lance todo é que isso ficou como aquele embrião de algo que pode mudar a forma como ela vê a vida para um dia, quem sabe, talvez. Se ela se tornar líder, talvez ela resolva implementar algumas dessas coisas na gestão dela. É fofinho, mas não é muito compatível com a realidade, né? E aí eles acabam de fato chegando lá no tal Sanctum, que no mundo deles representaria meio que o prédio principal, quase como uma prefeitura ali. Aquele lugar onde tem o secretário supervisor que vai tomar conta de tudo, e eles de fato começam a encontrar nos pilares os nomes dos outros planetas tesouro. Puxa vida, e são vários, mas, é claro, quando eles chegam especificamente no de Et-Etin, o negócio tá rasurado, tá destruído. E o momento surpresa é que o próprio SM-33 acaba dizendo que foi ele próprio quem destruiu aquilo, fazendo ficar de uma vez por todas bem claro que foi ele quem estava envolvido com quem já esteve aí antes, mas teve sim a sua memória de alguma forma burlada para que ele esquecesse desse assunto, fazendo com que o tal planeta não estivesse acessível para o resto da galera, tendo assim se tornado há muito tempo atrás uma lenda, que acabou ficando aí para a galera, mas que pouca gente teria acesso. O que aconteceu com o antigo capitão dele, a gente não sabe. Mas ele deixou essa salvaguarda de que se alguém fosse cutucar e tentar entender o que aconteceu, que era pro tal do droid destruir essa galera. E como é que a gente fica sabendo disso? Porque a Fern tá se sentindo ali meio triste, meio impotente, já que ela assumiu essa posição de liderança, mas ela tá se sentindo aquém do que é necessário para poder fazer com que eles tenham chances reais de voltar para casa. O Ian até tenta meio que levantar a bola dela e fazer ela achar que, peraí, também, você tá fazendo um bom trabalho, mas a gente não tem como cobrar esse tipo de coisa e tal. E aí, naqueles negócios de pensar em voz alta, ela acaba tendo uma luz de falar, pera lá, ele é um droid. Poxa, tem um truque que eu uso com a minha droid babá, que às vezes eu engano ela para que ela não conte coisas que eu faço para minha mãe. Então, peraí. Então é nessas de chegar lá e liberar através das ordens. Lembra que eu tinha falado que ela fazer esse esquema de fazer ele acreditar que ela era a nova capitã era um ato genial? Pois é, foi. Aqui nesse momento foi essencial para ela fazer com que ele tivesse de novo acesso a essas memórias. Mas tem isso aí que eu tô falando, de que agora ele vai querer quebrar todo mundo.
Aí você fica com aquela expectativa de, poxa, o episódio até esse momento foi super morno, devagar, investiu em outras coisas que não a ação e o momento vai ser esse. Até o Neo acaba conseguindo arranjar um jeito lá de provar a bravura dele, de última hora. Mas fica só na promessa mesmo. Porque quando a briga vai começar, o Jody acaba arranjando um jeito de desligar o droid e nem tem confronto nenhum. Ficou só na saudade. Foi meio broxante, porque não teve ação nenhuma no fim das contas. Foram todas conversinhas propondo perigos que nunca chegaram a se tornar reais. Então eu não sei nem se eu fosse criança se isso teria sido o suficiente pra mim. Principalmente sendo adulto, eu tenho certeza que não foi. Aí fica aquela pergunta, agora com o droid desligado, mesmo ele tendo acesso às tais das informações, como é que essa molecadinha vai fazer pra conseguir? Aí só nos próximos capítulos mesmo. Então, recapitulando os assuntos desenvolvidos aqui, nós vimos eles falando sobre amizade, bondade, coragem, traição e confiança, tudo numa versão Pocket. Porque nada disso realmente teve tempo, chance e profundidade o suficiente para valer a pena. Foi só uma coisa empurrando a outra para mover a história para frente, sendo que a gente acabou de chegar no meio da série. Só que mesmo assim, mesmo sabendo que eu não sou exatamente o público-alvo, eu curti bastante o desenvolvimento e o clima geral. Talvez de tudo que foi feito nesse universo, criado pelo George Lucas, que nem necessariamente é considerado canônico para a franquia, mas tá lá, seja a Caravana da Coragem. Ah, e só para não dizer que eu não comentei nada a respeito desse assunto, a trilha sonora. Ela é bastante eficiente, mas não chega a ser nada memorável. Faz com que você participe dessa proposta de uma pegadinha de aventura com crianças com estilão década de 80. Mas até agora não teve nada no tema que ao tocar tenha feito seu coraçãozinho ir junto, como coisas que aconteceram, por exemplo, lá atrás com o Mandaloriano. Uma pena. Bom, então é isso. Consegui fechar entregando esses 2 episódios. Lembrando, era pro terceiro ter saído semana passada, mas de fato não rolou. E como vocês nem se manifestaram para participar do momento dos Telanautas, eu não acho que tenha sido um grande problema. Mas fica aqui novamente o convite. Galera, quem quiser comentar esses 2 episódios, eu vou fazer o meu melhor para semana que vem tratar do 5º. Senão eu tento fazer de 2 em 2 mesmo e a gente vai vendo. Obrigado por me aturar mais uma vez. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. E até mais.